Muito bem, a nossa sala de bate-papos no ar, já ao vivo aqui pela sua Rádio Carapebus FM, através do nosso perfil RCC Carapebus, também através das nossas fanpages Rádio Carapebus FM e também, é claro, Carapebus FM. Você também pode acompanhar através do aplicativo aqui da sua Rádio Carapebus FM ou através do site carapebusfm.com.br e, claro, no Dial, né, 87,9, a nossa sala de bate-papos que tem um oferecimento da Carapebus Electric Bike em Ubás, em frente ao ponto de ônibus. Venda e assistência de bicicletas elétricas na Carapebus Electric Bike. Atenção para o horário de funcionamento, tá? De segunda a sexta, das 13 às 19 horas e aos sábados, das 9 à 1 da tarde. Então você que está a fim de comprar aí a sua bike elétrica, então chegou a hora, bem pertinho de você, viu? Ali ó, em Ubás, em frente ao ponto de ônibus, na Carapebus Electric Bike. Vou deixar aqui, então, mais uma vez, para que você possa anotar o endereço, tá? Carapebus Electric Bike fica em Ubás, em frente ao ponto de ônibus. Horário de funcionamento, segunda a sexta, das 13 às 19 horas e aos sábados, das 9 da manhã até a 1 da tarde, Carapebus Electric Bike. Então, não deixe de aproveitar também, além das vendas também, tem manutenção da sua bike elétrica. Também, oferecimento da Fácil Telecom, o seu provedor de internet mais veloz da cidade. Assine agora, 100 mega por R$ 69,90, 200 mega R$ 89,90, 500 mega R$ 129,90, com o aplicativo de canais liberados. Fácil Telecom, Rua 7 de Setembro, 21, no centro da cidade. Anote o telefone aí. Lembrando, a galera que vai acompanhar no YouTube, vai aparecer aí, ó, no GC aqui, ó, 22 999170931, tá bom? Só anotar aqui no GC aqui, ó, 22 999170931. Também oferecimento da BM Smart Acessórios, artigos para presente, papelaria, mochilas masculinas e feminina, acessório e muito mais. Computador, capa, película, caixa de som, xerox, digitalização, impressão, linha de celulares e muito mais. BM Smart Acessórios, a loja mais completa para você. Vai aparecer no GC aqui o telefone, que é o 22 99865 0960, na Rua da Igreja Católica. E Clube Fitness, academia, musculação, jump e muito mais. Entre em forma, mas cuide da saúde na Clube Fitness Academia, Rua Marlen, no bairro Oscar Brito. O telefone é o 99928-1605. A nossa sala de bate-papos hoje tem convidados especiais. Hoje estamos recebendo, vamos falar, né, de futebol, falando de esporte aqui da nossa cidade, mais precisamente da Associação Atlética Carapebus. Estou aqui com meu amigo Max Douglas, que é o professor Max, né? Max Douglas, que é o professor Max, mais conhecido como professor Max. Todos têm um carinho imenso por ele aqui. E também conhecendo aqui o nosso treinador, né? O nosso mister, Cleiton Marcelino. Primeiramente, bom dia, professor Max Douglas. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Pode apertar o botão aí. Isso, agora pode apertar e falar. Pode apertar, isso, pode falar aí. Bom dia, Conrado. Bom dia, ouvintes da Rádio Carapebus FM 87.9. Tudo certinho, tranquilo? Graças a Deus, né? Graças a Deus de volta a casa aqui, né? Tanto tempo sem aparecer aqui. Mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos. O tempo passa rápido. É verdade. Então, de lá pra cá, muita coisa aconteceu. Já vamos bater um papo, falar tudo sobre o que está acontecendo. Professor Cleiton Marcelino. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, bom dia ouvintes, bom dia a todos aí da rádio. Prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Ô, professor Max, vamos começar falando da Associação Atlética, que, como falamos aqui em off, é a equipe que tomou notoriedade ao longo dos anos, nos últimos anos, naquele time chamado Sem Salários, que tomou uma proporção gigantesca, e depois o time parou, né? Parou com suas ações, parou de participar das competições. Como foi esse resgate da Associação Atlética de Carapebus? Conrado, foi exatamente o que você está falando. Em 2006,
O clube ele foi fundado pelos irmãos Lamoglia, Luciano e Lenildo. Pode falar bem próximo, por favor. Aí. Em 2006 o clube foi fundado pelos irmãos Lamoglia, Lenildo e Luciano. Aí teve a participação na competição da federação. E, consequentemente, hoje em dia é muito difícil os clubes do interior se manter financeiramente. O gasto é alto, a distância da capital é muito grande. Os clubes do interior, se a gente observar, Quissamã, o próprio Campos, o Rio Branco de Campos, o Cardoso Moreira, o Aperibense de Aperibé, o Floresta de Cambuci, o São João da Barra, eles foram todos desistindo das suas competições oficiais. E na época, o clube, através de uma parceria com o Roxinho, ele chegou até a primeira divisão. Logo depois que os irmãos Lenildo desistiram da ideia, os irmãos Lamoglia desistiram da ideia, o clube foi organizado por outro grupo lá em Campos e chegou à primeira divisão. E aí houve a mudança de regulamento. Criação de seletivo, uma dificuldade maior. E o processo foi refeito, o clube retornando para suas origens em 2020. Aí veio a pandemia, que foi aquele período de muita dificuldade para todo mundo. E nós estamos num período de reestruturação. Hoje a Carapebus está na sua cidade, está situado em Umbás, tem uma parceria sólida com o Grupo Aster e com a empresa Stadio. E, consequentemente, o grande objetivo do clube esse ano, é a manutenção na divisão, já que no passado a gente conseguiu o acesso da B2 para a B1. E para o ano que vem, que é o ano que o clube vai completar 20 anos, que é onde a gente espera um ano de muitas realizações, de muita festa, de fazer um grande evento para a população na cidade e, consequentemente, é o ano do acesso. Que a gente vai buscar o acesso no ano que vem para coroar esses 20 anos de construção dessa história bonita. Porque sabemos o quanto o futebol é muito difícil, entendeu? E, consequentemente, é a luta. O Cleito veio, junto com o Grupo Aster, somar conosco nessa parceria. É o primeiro ano dele no futebol carioca. É uma adaptação muito grande em relação a muita coisa. Ele vai falar um pouco mais daqui a pouco. E, consequentemente, a gente está nessa luta diária, entendeu? Nessa construção, buscando sempre o melhor para o nosso jovem, que a gente entende que, além do futebol, além do movimento esportivo, tem a criação da pessoa. E nós temos muito cuidado em relação a tudo isso. Se você pegar o Sub-17 nosso hoje, 80% são jogadores da cidade ou da região. Isso é o papel nosso. Quem sabe ano que vem, o time buscando esse acesso para a Série A, já em 2027, temos no plantel jogadores da cidade. Olha que coisa boa, né? Então, é um trabalho a médio prazo, mas com um grande objetivo, de atender todos da melhor forma possível. E, claro, a gente não faz nada sozinho, né? Sabemos o quanto é importante a ajuda do prefeito, do Bernardo Tavares, das suas secretarias, que, consequentemente, quando nós jogamos as categorias de base no município, nos dá o suporte para a realização dos jogos, a Secretaria de Saúde, a Guarda Municipal, a Secretaria de Obra, entendeu? São parceiros essenciais. Porque para você jogar a base aqui, a base é a estrutura do profissional. E, professor, o custo para manter um time profissional é muito difícil, né? O custo é altíssimo, né? Hoje, se nós não tivéssemos os parceiros, que hoje nós temos a Limporte, que nos dá um suporte bacana desde 2020. Temos o Grupo Império, a Cervejaria Império, junto com seus produtos, chegou para perto esse ano, também nos dá esse apoio financeiro, porque tudo é muito caro. Não é simplesmente você reunir o pessoal, pagar um salário mensal e jogar. Por exemplo, como nós estamos muito longe do grande centro do Rio, todos os jogos você gasta com hotel, você gasta com transporte, você gasta com jantar, com café da manhã, com almoço, com a janta após o jogo, com lanches entre uma refeição e outra. Tudo é muito caro. E quando você joga em casa, que você acha que você vai ter um respiro financeiro, pelo contrário, a despesa é maior. A despesa quase que dobra. Então a gente entende o seguinte, se não houver essa parceria, se não houver esse apoio do comércio, esse apoio do poder público, tudo fica muito difícil.
Por isso que a gente sempre agradece muito, principalmente a pessoa do prefeito, porque é um apaixonado pelo futebol, sempre nos ajuda naquilo que pode, através das secretarias municipais, porque a gente sabe que a prefeitura tem as suas responsabilidades fiscais e muitas das vezes as pessoas são injustas, né? O prefeito poderia ajudar mais, mas ele é impossibilitado de ajudar mais. Ele ajuda sim, tem um jogo de sub-20, toda a logística dentro do município, ele coloca à disposição. E esse papel, ele é de muita importância. Para pontuarmos os custos, tem a arbitragem, que fica por conta do time da casa, né? Mas o que? Ambulância, pessoas que vão trabalhar também, porque atualmente o Carapebus disputa o jogo aonde? Os seus jogos? Hoje, as categorias de base jogam os jogos pela federação em Umbás, no estádio Carlos Mota, aonde nós temos um apoio da prefeitura na questão da logística, de equipe médica, enfermeiro, essas coisas, mas tem aquelas despesas tradicionais, que o pessoal da federação aí veio, todo um custo, borderou como tem jogo de profissional. Pra você ter uma ideia, um jogo de profissional hoje no interior, ele custa em Macaé em torno de 12 mil. Em Cardoso Moreira, profissional, 20 mil reais. Quanto mais a distância da capital, maior essa despesa. E tudo isso quem paga é o clube. Então, por isso, se você não tivesse esses parceiros, a gente agradece muito. A Importe, o Grupo Império, que são pessoas que nos estão ajudando no dia a dia. O mandante fica paga tudo, a arbitragem, tudo, tudo. E atualmente, além do profissional, quais categorias que o Carapebus tem? Hoje nós temos, em atividade, nós temos 4 categorias. Nós temos um polo do time feminino no Rio de Janeiro. Nós temos das categorias do profissional ao sub-17, em Carapebus. Mas também nós temos o Astercan qual é o nome da cidade, Cleiton? Em Nilópolis, também com as categorias inferiores. É aquele trabalho que a gente sabe que a gente não consegue polarizar tudo dentro de Carapebus e automaticamente precisa desses braços, que facilita as despesas e a construção do clube como um todo. E a equipe sub-15, né, que foi campeã, ganhou os campeonatos aí. Esse ano nós disputamos um total de 9 competições até a metade do ano e 2 competições do meado do ano para cá. Nós conseguimos ficar com vice-campeonato em Belmiro Braga, Copa Juiz de Fora, sub-17. Fomos, através de um convite do Boston City, que é uma equipe muito estruturada em Minas Gerais. Fomos lá ao Coffer Tome, que é uma competição organizada por ele também. Fomos vice-campeões na cidade de Manhuaçu, em março, sub-20. E no meado do ano, fomos campeões da Taça Prata, sub-17, em Rio das Ostras, e campeões da Taça Prata em Casimiro de Abreu, 2 semanas depois, no finzinho de julho. Tivemos a participação da equipe feminina pela primeira vez na história do clube, jogando contra Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo. Ficamos em 6º lugar no estadual. Participamos da Copa Rio. Fomos eliminados na primeira fase. Um jogo daquelas que tudo acontece. Vencemos o jogo de ida de 1-0. E o jogo de volta perdemos de 2-0. E fomos eliminados pelo Duque de Caxias. Mas no jogo com um campo totalmente alagado. Meu Deus. E hoje estamos disputando o profissional, que está na 10ª colocação, dentro daquele objetivo nosso de se manter para se reestruturar bem para o próximo ano. E a equipe sub-20 ela foi eliminada no sábado nas quartas de finais, pelo Audax de 2-1 no Rio de Janeiro, pela Copa Rio de Janeiro sub-20. O clube ele tem por estratégia não realizar peneiras de observação. Ele tem os parceiros, automaticamente os parceiros ele tem os seus olhares clínicos, né? Por exemplo, eu estive em Belmiro Braga junto com a equipe sub-17 e de lá nós trouxemos 2 jogadores. Sim. Desses 2 jogadores, um já estreou no profissional aos 17 anos de idade. A gente tem esse olhar bem criterioso, porque como são jogadores já dentro de uma faixa etária acima dos 16 anos, hoje os clubes eles têm muito o trabalho de fazer aquele trabalho de captação, que a gente observa muito no município. O Botafogo vem aqui fazer um dia de captação, o Flamengo vem aqui fazer um dia de captação. A Carapebus hoje ainda não está fazendo essas captações.
A gente está se organizando internamente para que no momento oportuno a gente possa fazer esse tipo de trabalho. Mas, claro, a gente tem todo um olhar. Todo jogador que quer ter uma oportunidade para Carapebus, ele vai ter o dia agendado, ele vai ter a oportunidade de treinar e ele vai ter aquele momento esportivo dele. Se ele vai seguir ou não dentro do processo, aí é uma questão de rendimento. Muito bem, essa é a nossa sala de bate-papos, batendo papo aqui com o nosso amigo Max Douglas, o professor Max, que é gerente da Associação Atlética Carapebus, e o treinador, o Cleiton Marcelino. Neinho, bom dia, Neinho. Dá um bom dia aí para os nossos ouvintes. Bom dia, ouvinte. Eu quero, em primeiro lugar, pedir desculpa a você, né? Porque houve um imprevisto, sabe? Mas pode descontar aí do meu salário, não tem problema nenhum. Não, será descontado com certeza. Mas tá tudo bem, né? Tá, tudo bem, graças a Deus. Estamos aí, estamos colaborando, né? Para engrandecer o nosso futebol também. Isso, é. Não é só a outra parte, mas o futebol, o divertimento, né? Profissionalismo. Esperamos que cheguemos aí, né? Chegamos a ser profissionais, eu não sei qual é o assunto que já surgiu. Mas se você me dá uma oportunidade de perguntar... Sim, claro. Né? Fique à vontade. Você não vai ficar zangado. Não. Pergunta simples até, inclusive. Treinador, né? E o gerente? E o gerente. Qual, deve ter várias, mas qual seria a maior dificuldade para vocês, que estão na frente dessa luta aí de criar um futebol que vai aparecer, né, no nosso estado, vamos falar assim, não no Brasil, mas de repente aparece alguém que tenha condições, né, de mostrar para o mundo, né? Isso não é difícil. Aconteceu, né, em vários anos atrás, pessoas que nem imaginavam que poderia ser um grande nome do futebol brasileiro, né? Hoje não está mais junto a gente, né? Mas tem aí muitos e não saíram de São Paulo, Rio de Janeiro, saíram lá, né, no seu municípiozinho, no seu interior. E aí eu gostaria de saber, sair um pouco da pergunta, né? Queria saber um pouco de vocês, qual é a maior dificuldade ou quais as dificuldades que vocês têm para chegar ao objetivo que vocês se pretendem a fazer para Carapebus. Pode responder, treinador? Bom dia, né? Bom dia. Bom, primeiro ano que eu tô aqui no Rio, né, no futebol do Rio, eu vejo que é uma vitrine muito importante, não só para o futebol carioca, mas para o futebol brasileiro. Então acho que isso motiva ainda mais tanto os profissionais da comissão quanto atletas. Sobre dificuldades, eu vejo que hoje, falando a realidade da Carapebus, o contexto que a gente vive, é a questão principalmente da logística, né, por ser afastado do grande centro. Então, querendo ou não, agora não, porque nós estamos mandando jogos em Macaé, mas até então, quando a gente mandava os jogos em Cardoso Moreira, também era uma viagem. Então, ou seja, viagens todos os jogos, né? Aí entra a questão da logística e também da questão financeira, que a partir do momento que você viaja, você tem outros custos, né, como hotelaria, ônibus, enfim. Então, acho que a maior dificuldade dos clubes dessa divisão, das divisões inferiores, é essa questão financeira, né? Questão financeira, porque onera bastante o custo da operação, devido a essa questão de distância, essa questão de pouca visibilidade. Mas o que motiva a gente e os atletas também, parece ser até um paradoxo, né? Visibilidade ruim e visibilidade boa. O campeonato dá uma visibilidade boa, mas a questão de jogar no interior, essa visibilidade é um pouco afetada por questão de transmissão, não tem a estrutura que as equipes do Grande Rio têm, né? Essa facilidade de transmitir os jogos, enfim. E até porque tudo isso gera custo, né? Uma transmissão ao vivo gera custo, uma viagem um dia antes gera custo. Então, isso que eu acho que interfere um pouco. Sobre achar o grande talento, e assim como o professor Max falou anteriormente aqui, que ele foi numa competição, observou e trouxe, o atleta estreou com a gente,
A primeira impressão que eu tive do projeto logo quando eu cheguei foi a melhor possível devido às condições do clube. E aí eu falo de localidade, falo de divisão. A gente vê ali vários atletas com muito potencial que podem sim ser trabalhados, né? E aí galgar coisas maiores, né? Tivemos aí, ele falou do exemplo do Mateuzinho, que é um atleta de 17 anos, que entrou no último jogo, estreou muito bem. Temos outros atletas como o David também, que é uma prata da casa, que também vem jogando bem. Então, assim, eu vejo com muitos bons olhos o projeto, eu vejo que tem um potencial incrível para desenvolver, não só os atletas de pouca idade, mas também os atletas da região, né? Então agora é dar continuidade, trabalhar com planejamento, com o pé no chão, sabendo das limitações que nós temos, tanto financeira quanto estruturais, e aí a gente fazer o trabalho dentro dessa realidade e com certeza lá na frente a gente está revelando atletas aí para o futebol carioca e também para o futebol brasileiro. Mandar um grande abraço pro pessoal aqui no Facebook. É o Franklin Barbosa, parabéns a todos da Associação Atlética Carapebus. Bom dia. O Carlos Nunes, em Macaé, ligadinho, sempre na 87,9. Grande abraço, Carlos. Grande abraço, Frank. É bom, né, esse incentivo, né, Douglas? É bom esse incentivo da torcida também, né? Os carapebuenses vendo realmente que os esforços estão sendo feitos e Carapebus pode figurar aí no cenário estadual e quem sabe nacional também, né? Isso é importante, muito importante, principalmente o último jogo nosso que nós realizamos em Macaé, ficou muito nítido isso. A presença do morador de Carapebus na arquibancada. Coisa que não se via quando o jogo era em Cardoso Moreira. Entendeu? Além de ter toda essa questão de logística financeira, tem esse apoio pessoal do cidadão, do torcedor, do apoiador, do amigo, do vizinho, né? Isso é muito importante nesses momentos de construção. Voltando ao nosso mister Cleiton Marcelino, que teve passagem aqui por Guarulhos, Aster Brasil, Estrela do Norte, Ferroviária, Serra, Itapemirim. Como surgiu esse desafio para o Carapebus? Então, em 2019, eu fui convidado a trabalhar no Grupo Aster, né? E lá eu fiquei até 2021, né? Ficamos 3 anos trabalhando juntos lá. E aí foi se criando essa afinidade tanto pelo meu trabalho quanto pelo projeto do Aster, né? Pelo meu trabalho da parte deles e pelo projeto Aster por minha parte. A gente se identificou bastante. E aí, quando o Aster fechou a parceria com o Carapebus, eles me fizeram um convite para estar à frente aqui da equipe, né? Então foi muito por meio dessa parceria, né? Porque foi um clube que eu já trabalhei há um tempo atrás e graças a Deus fizemos um bom trabalho. E aqui a gente recebeu esse convite muito por conta dessa parceria Aster Carapebus. Está quantos jogos já à frente da equipe? Então, a gente vai agora para a 8ª rodada, né, da competição. Tivemos aí 3 vitórias, um empate, 2 empates, né, com o último jogo agora, e 3 derrotas, né, então, é o nono jogo, né, 9ª rodada a gente vai. Então, assim, foi um processo rápido, porque já chegamos praticamente 30 dias antes de começar a competição. Então, tivemos uma preparação, acredito que boa, e estamos aí na competição. Como diz o professor Max, o primeiro objetivo nosso é dar continuidade na B1, continuar na B1, e é claro que ninguém trabalha só para permanecer, né? A gente também tem interesse de passar de fase. Sabemos que é uma competição difícil, mas é isso que vai manter a gente vivo aí, motivados para, no final do processo, ou permanecer na B1 ou classificado para a próxima fase. Falando em dificuldade, né? Tivemos aí jogos difíceis, Petrópolis, São Cristóvão, né? Mas conseguiu bom resultado contra o Nova Friburgo, que é tradicional, né? Conseguiu bom resultado. O friburguense, né? O treinador já estava... Ele pegou esse jogo aí do friburguense? Sim, sim. Foi o que eu estava conversando com a minha comissão técnica, e a gente tem uma reunião semanal, né, toda segunda-feira, entre diretoria e comissão, falando do nível da competição, né?
é uma competição B1, mas com cara de A2, porque praticamente a maioria dos atletas que se destacaram na A2 migraram para a B1, né? A A2 é a divisão acima da nossa, além dos treinadores, né? Temos vários treinadores aí que estavam na A2 e migraram para a B1, né? Por exemplo, o Petrópolis e o Duque de Caxias são os times que caíram da A2 para a B1, então mantiveram o seu elenco, contrataram mais jogadores, e outras equipes também tradicionais que estão na B1 hoje, como São Cristóvão, como Friburguense, né, e entre tantas outras, também reforçaram o elenco para essa competição. Então, é uma competição nível muito bom. O último adversário nosso, Serrano, com jogadores conhecidos, consagrados, treinador que estava na A2 agora, que era o Silvestre. Então, por aí você vê o nível da competição, mas o mais importante é que a gente está conseguindo fazer bons jogos, né? Esse último jogo foi um jogo muito bom, criamos várias oportunidades até de vitória no jogo, mas infelizmente ficamos no empate. Mas o projeto é esse, o projeto é estar trabalhando os atletas do clube, juntamente com os atletas do Grupo Aster, e aí a gente está desenvolvendo esses talentos, minutando esses talentos, associado ao objetivo da permanência da Carapebus e também com a negociação desses jovens atletas aí no final do processo. Você como treinador experiente é um desafio realmente muito grande, porque é um clube que precisa fazer com o que tem, mexer as peças que tem. Na verdade, é um desafio realmente, você que é um treinador experiente, é um grande desafio, né? Inclusive essa sequência de derrotas aí demonstra exatamente isso que você falou, né? Nós temos um elenco enxuto, né? Perdemos peças importantes por lesão, por cartão, e isso trouxe muita dificuldade para a gente de reposição de peças em algumas posições, né? E isso contribuiu também para essa sequência negativa que tivemos aí. Mas graças a Deus já estão retornando esses atletas e a gente está conseguindo novamente ter a equipe que a gente sempre desejou desde o início da competição em relação à disponibilidade, né, dos atletas, e a tendência agora nessa reta final é a gente jogar aí com todos à disposição e buscar aí resultados melhores e consequentemente melhorar a nossa colocação na tabela de classificação. Neinho. Max, né? Sim. Max, eu vou fazer uma pergunta para você, Max. A respeito do futuro. Como que você vê aí o futuro do jovem que gosta de futebol, que gosta de jogar, para futuros, né? Futuros atletas, pessoas que vão aparecer para participar de um futebol, vamos dizer assim, aquele que está dando estrangeiro, né? Tá dando aí os times que deixam aí, né, a desejar a todos os jovens que gostam de jogar futebol. Como é que você vê? Tem algum trabalho sendo feito? Tem alguma equipe que faz algum olheiro, né, que chama, né? Vai olhar a criança, o jovem de, não sei se é 12, 15 anos, ver qual é a possibilidade dele ser um futuro promissor para o futebol de Carapebus ou para o Brasil, vamos dizer assim, né? Vamos lá para a gente responder esse monte de perguntas que você fez numa só. Primeiro, hoje o jovem é muito difícil você lidar com ele, porque existe esse mecanismo que o celular que te possibilita muita coisa. O jovem hoje, ele não quer conversar, ele não quer trocar uma ideia, ele não quer sentar diante de ti para conversar sobre algo que ele esteja passando. Ele quer entender que o resultado dos problemas dele está na vida eletrônica. Tanto que a essência familiar hoje é muito difícil. Eu tenho um filho de 18 anos, tenho uma menina de 4, o treinador tem a filha dele. Todos nós temos parentes, filhos, sobrinhos. E vemos isso no dia a dia de hoje. O quanto é difícil você falar com um adolescente, com um jovem, ter uma conversa madura. A proposta que a Carapebus traz para a região é de oportunizar. Oportunizar esse menino de 15, 16, 17, 18, ter a possibilidade de dar a profissão de atleta de futebol para ele,
de dar oportunidade de crescimento esportivo. Com certeza, todo menino que quer uma oportunidade, a Carapebus vai dar. Claro que no alto rendimento é diferente do processo educacional esportivo das quais vários municípios realizam. Inclusive a Carapebus faz muito bem, através de Delmiro, através do pessoal da Secretaria de Esporte, que é esse primeiro trabalho, que é a construção do menino de 8, de 9, de 10, que ele participa das escolinhas municipais, tem os horários, ali ele começa a criar uma rotina. E essa rotina ela é aprimorada quando ele chega na adolescência, ele vem para nossa mão. Que aí começa o treinamento de alto rendimento, começa os jogos. Não que os jogos na categoria menor não sejam sérios, não sejam para valer. Aí você começa a vivenciar uma vida próxima do profissionalismo, próximo daquilo que você quer realmente. E claro, nesse meio do caminho, infelizmente, alguns meninos ficam, eles se perdem. Aí aí é o processo do clube. Ah, meu amigo, você não vai virar jogador, mas você tem que virar gente. Você tem que ser um ser humano para a vida, você tem que ser um camarada que estuda, você tem que buscar aquilo para você crescer internamente, você não pode abandonar a escola, você tem que estar sempre associando escola com futebol. Porque se caso o futebol não der certo, você vai ser uma pessoa de bem, você vai ser uma pessoa que vai estar inserida na sociedade, você pode ser um bom pintor, um bom pedreiro, um bom marceneiro, tem todo um processo offshore te esperando. E isso acontece naturalmente. Naturalmente. Porque, infelizmente, se você observar quantos jogadores jogam numa equipe, 11. Mais 8, 9 suplentes, total de 20. Num processo de formação de uma equipe, você chega a 30. Quantos jovens querem uma oportunidade dentro da categoria? Então, muitos vão ficar pelo caminho. Aí cabe a gente dar a orientação para aqueles que não conseguirem o êxito esportivo, mas o êxito da vida. De ser alguém de bem, de ser um bom filho, de ser um bom sobrinho, de ser um bom neto, para que a coisa flua da melhor forma possível. Claro que dentro desses processos tem coisas que você dá aquela dica, amigo, ó, eu acho que você gosta de futebol, mas você não tem talento. Você quer trabalhar no meio? Quer trabalhar no ramo? A Carapebus também já deu essas oportunidades. Muitas das vezes você gosta tanto do futebol, mas você é apaixonado por aquilo ali. Mas você pode ser um mordomo, você pode ser um massagista, você pode ser um futuro fisioterapeuta esportivo. Você pode estar inserido de uma outra forma. Basta você querer. Isso aí, uma visão ampla, né, Conrado? É verdade, formar cidadão, né? Não é só acima de tudo. O futebol em si, né? Mas o cidadão também está em primeiro lugar, né? Isso também vale pra gente, por exemplo. Dentro de uma comissão técnica, nós temos lá no clube 11 funcionários. Quantas pessoas que nós conhecemos que não quer estar inserido no processo? Aí você está inserido, você tem que buscar conhecimento, você tem que fazer uma faculdade, você tem que buscar sempre aprender algo mais. Porque não tem outro caminho a não ser esse. Não é simplesmente eu gosto de futebol, eu vou virar atleta, eu vou trabalhar no futebol. Não, você tem que ir em encontro. Você tem que se doar para aquilo ali. É o que eu falo muito com o pessoal que trabalha conosco. Não deixe de estudar, não deixe de se qualificar, busca sempre a melhoria do seu conhecimento, porque a Carapebus é uma porta de entrada. Mas para você se manter dentro do processo, depende de você. Isso aí. É verdade, formando o cidadão. Professor Cleiton Marcelino, além de treinador, é preciso também mexer com a parte psicológica também, daquele jogador. De repente ele fica no banco, fica zangado, né? Fica mais zangado. Ô, professor, eu treinei bem, professor, mas está fora do esquema tático para aquele jogo. Então tem que, no plantel, mesmo sendo curto o plantel, tem que mexer com a parte psicológica também, né? Para manter o jogador incentivado. Eu acho que o maior desafio de todos os treinadores é manter o elenco motivado, né? Eu falo 100% do elenco, né? Mas o que eu falo com os atletas é o seguinte, que o que vai fazer ele jogar ou não é o trabalho do dia a dia, é o campo. Quem se escala são eles. A gente só decide aquele que está mais empenhado, aquele que está mais dedicado. E também tem a questão da estratégia do jogo. Às vezes
Eu posso estar jogando com um atleta, mas eu entendo que para aquele jogo eu preciso mudar um sistema, alguma coisa do tipo, e oportunizar outro atleta. Então, na categoria profissional, isso já fica bem claro para os atletas, porque, como diz o Max na fala anterior, a regra da FIFA só pode jogar 11. Né? E hoje, depois da pandemia, a gente ainda pode fazer 5 substituições, que antigamente eram apenas 3. Então, essa é a regra do jogo. Então, aquele que não tiver uma mente resiliente, né? Um cara que sabe que ele precisa todos os dias ser melhor do que ontem e buscar o lugar, o espaço, dificilmente esse atleta terá dificuldade, terá oportunidade. Então, o que a gente passa para eles é isso, é ser o mais justo possível entre eles, porque o atleta, a partir do momento que está... Então, nós lidamos ali com todo tipo de personalidade, né? Desde o atleta que nunca foi banco, por exemplo, que só jogou em clube grande, mas quando chega no profissional tem as dificuldades da categoria, porque é um jogo de mais força, um jogo de mais contato, e ele tem dificuldade em relação a isso. Como temos atletas experientes também que estão ajudando a gente a conduzir essa garotada, falando para eles, não vai por aqui, vai por ali, né? E junto com esses atletas a gente vai tentando administrar e direcionar, perdão, e direcionar esses atletas para o caminho que a gente entende ser certo, até porque nós somos os maiores interessados no desenvolvimento desses atletas, porque são os futuros negócios que a Carapebus podem estar vindo fazer. Então, não é só trabalhar o atleta tecnicamente, taticamente, mas também psicologicamente, dentro da nossa alçada, porque a gente não é psicólogo, né? Dentro do nosso conhecimento, de quando vê um atleta meio cabisbaixo ir lá, bater um papo com ele, procurar entender o que está acontecendo, dentro das nossas experiências ajudar de alguma forma, seja com algum conselho, seja de alguma outra forma, e também falar com ele sobre as nossas vivências, né? O que nós fizemos que deu certo, o que deu errado, não vai por aqui porque eu já vivi isso e não foi legal. E a partir disso a gente construindo um relacionamento, um elo e ele também ir evoluindo como pessoa, não só como atleta. Na Série B1 são quantos jogos e faltam quantos jogos para que Carapebus possa manter seu objetivo, se manter na Série B1, se reestruturar, como foi dito aqui? São 12 equipes, né? Nós temos aí 11 jogos, nós temos 4 jogos para finalizar a competição. Então, hoje a gente está numa situação na tabela que indefinida, porque junto com a nossa equipe temos várias outras equipes com a mesma pontuação. Pra você ter ideia, uma vitória a gente entra no G4, né? Mas também uma derrota pode colocar a gente na zona de rebaixamento. Então, a conversa que nós temos com os atletas, principalmente para esse jogo de sábado, é que esse jogo de sábado vai definir realmente pelo que a gente vai brigar. Se a gente vai brigar pela parte de cima da tabela, ou se a gente vai brigar para permanecer na B1. É contra quem? Contra o Univassouras Arte Sul. Vai ser aqui? Lá em Nova Iguaçu. Lá em Nova Iguaçu. É um time com investimento alto, um time que veio forte para essa divisão, né? Eles fizeram a parceria com a faculdade, então fizeram um investimento alto em relação ao campeonato, mas é o que eu falo para os atletas. Time que quer ser campeão, time que quer subir, não pode escolher adversário, não tem que escolher adversário, tem que entrar dentro de campo, mostrar, colocar em prática aquilo que a gente trabalha no dia a dia e agarrar a oportunidade com unhas e dentes, até porque, por ser um grupo jovem, são atletas que estão buscando lugar ao sol. E são esses jogos que vão dar visibilidade para eles, para chegarem ao objetivo deles. Professor Max, gostaria que você falasse desse desafio seu para gerenciar o Carapebus, como chegou até você esse desafio e como está sendo esse desafio de gerenciar a equipe do Carapebus, mexer com o sonho dos atletas e principalmente com o sonho da nossa população também, ver o Carapebus galgar cada vez mais alto, alçar voos mais altos no futebol estadual. Isso aí partiu de um convite da direção do clube. Eu anteriormente já tinha trabalhado nessa função numa outra associação esportiva lá em Campos.
E foi um período pós-pandemia que, primeiramente, eu assumi a preparação física do Sub-20. Tivemos a felicidade de conquistar, naquele ano, o título da divisão Sub-20. Nós conseguimos ser campeões. E, claro, aquele trabalho bem feito. A direção, através do Rafael, dos seus diretores, vieram conversar comigo e tal. Pô, Marcos, você tem um perfil assim, 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 aceita? Eu falei, aceito. Porque aquela coisa, o bom soldado, ele tá pronto pra guerra. Entendeu? E claro, no decorrer da vida profissional da gente, a gente procurou se qualificar, estudar, procurar saber como é que funcionava a função. As dificuldades, como você se referiu, são várias. Aquela dificuldade que nós já conhecemos de clube pequeno, de clube de interior. É o que eu falo muito no bate-papo com os atletas. Nós somos um clube pequeno, o clube do interior e o clube do interior do Rio de Janeiro. Então a coisa é bem difícil. Porque quando você é de um estado onde as coisas são mais próximas, né? Ou quando você está próximo à capital, as coisas vão sendo mais fáceis para você. Mas quando você está longe do grande centro, quando a sua estrutura é pequena, quando as suas dificuldades são maiores, claro, o trabalho, consequentemente, vai ser bem maior. Mas a gente só tem a agradecer, principalmente aos parceiros. Por exemplo, nós temos lá o Barbará, né? Uhum. O tal tradicional time de futebol Barbará, de Eubais. Então, Barbará é um braço da gente. A gente só tem a agradecer ao Dinho, a diretoria lá, não só pelo aluguel que a gente tem com eles, mas pela parceria. Porque nós sabemos o quanto o espaço é importante para a gente. O quanto é importante nós estarmos na cidade. E também a prefeitura, por ceder os espaços, o Marcelo do Carapebus, né? A equipe treina na Praça que nós utilizamos lá o espaço dele de forma gratuita também. É aquela coisa, se não houver essas parcerias, não seria possível a permanência da Carapebus. A Carapebus só é possível diante dos parceiros. Por isso que a gente agradece sistematicamente, entendeu? Porque é muito difícil você tocar futebol. E também pedir aos comerciantes, né, para que possa ajudar também a associação. Eu ia conversar sobre isso com a rádio. A rádio tem como ajudar aí? A gente ajuda o que for possível. Se for possível, né? Pois é, os comerciantes também podem ajudar, com certeza, né? Eu não sei, a dificuldade deve ser bem acentuada, né? Para levar esse projeto todo aí. Eu acho que sim, teria que ter algumas empresas, né, de potencial maior. Eu acho que tem a parte aí de algumas pessoas que aqui vêm vender, né, para o comércio também, né, para o comércio, e nossos colegas comerciantes pudessem pleitear alguma coisa em termos de ajuda financeira para ajudar aí o projeto do futebol Carapebus, né? Até bom, né, professor Marcos, até com alimentação, qualquer ajuda, né, que o comércio puder contribuir. Um pouquinho de cada um. Para vocês terem uma ideia, o quanto o custo é alto, nós servimos em média, diariamente, 120 refeições. Aí, tá vendo? Porque são café da manhã, almoço, jantar, ceia para 40 pessoas, se multiplica por 4, dá em torno aí de mais ou menos aí 120, 130, 150 por dia. Não é fácil, entendeu? Eu vou trabalhar em cima disso aí. Então, aí, ó. Para ver se a gente consegue lá Eu tenho vários fornecedores que lá do Rio Grande do Sul, e eles participam muito com a gente quando a gente coloca... E toda ajuda é válida, né? Principalmente... A necessidade e para que é. Uhum. Né? Porque não é simplesmente fazer política, nada disso. É só para ajudar a desenvolver vamos dizer assim, uma coisa boa, né? Que é pegar os jovens, encaminhar eles no futebol ou não, mas como você já falou aí, determinou para a gente o que é feito, o trabalho que é feito. Isso é muito importante. Tornar homens, né? É a construção de valores, né? Se exatamente. Ele vai ser atleta de futebol, o tempo vai gerar. Porque se a gente pegar a nível estatístico, de todos os atletas que disputam uma competição federado de 13, 14 anos,
5% viram atletas profissionais. Ei. Então, a grande parte do processo fica pelo caminho. Isso aí é número, é estatístico. Se pegar as competições da FIFA, os jogadores que disputaram sul-americano com 13, 14 anos, a metade não chegam no profissional. Neil, mais alguma pergunta? Eu queria Quase saber... um finalzinho aqui já, hein? Tá. O assunto ficou assim no meu pensamento, a dificuldade financeira, né? Eu não sei se realmente teria algum canal que a gente pudesse tocar aí para poder melhorar essa situação financeira para realizar um trabalho melhor, né? Vamos dizer assim. Toda ajuda ela é muito válida. Dentro dessa ideia que o senhor está colocando, a gente deixa as portas da Carapebus abertas. Qualquer pessoa que queira colaborar de qualquer forma, nos procura. Estamos lá em Umbás, lá no Espaço do Barbará diariamente. Conhece o projeto. Porque a gente falar simplesmente que precisa de ajuda, eu entendo que não é legal. Vai conhecer. Se identifica, vê o dia a dia nosso, vê como Exatamente. funciona e vê de que forma você pode ajudar. Que toda ajuda é muito válida. Entendeu? Eu penso assim, fazer um trabalho assim, vamos dizer, a longo prazo, né? Pra gente. Vamos pensar isso depois, Conrado? Aqui pela nossa emissora, pra gente colocar em prática. Sim, sim. Ajudazinha que a gente possa fazer, outros lá fazem de outra maneira. Eu vou ver esse negócio também das empresas, grandes empresas lá do Rio Grande do Sul, que fornece alimentos pra gente, né? E ajudar de alguma forma, né? coisa. Exatamente, pode contar com a gente. Professor Cleiton Marcelino, suas considerações finais. O tempo passou rápido, né? Olha só como é que o tempo passa rápido, né, Inho? Meu Deus do céu. Suas considerações finais, por favor, e vamos torcer a nossa Associação Atlética Carapebus. Agradecer a oportunidade, né? Agradecer à rádio, a vocês, pela oportunidade de estar aqui falando um pouco do nosso trabalho. Muitas das vezes a comunidade em si, a população não conhece, né, o trabalho, até porque estamos, como o professor Max fala, num clube do interior, mas é interessante também que a comunidade em geral conheça um pouco mais do que está sendo feito, né, como o professor acabou de falar, de acompanhar o nosso dia a dia, chamar para perto mesmo os torcedores, e com isso a gente se fortalecer ainda mais, né, não só dentro de campo, mas também fora de campo. Então acredito que essa parceria aí, população da cidade, até porque carregamos o nome da cidade também, né? Quanto mais for esse vínculo ser forte, mais forte estaremos, não só dentro de campo, mas também fora de campo. E meu muito obrigado aqui, dizer que estou muito feliz por estar aqui, por estar trabalhando aqui, pela receptividade que eu tive da comunidade em geral, né? Todo mundo... As pessoas daqui que eu tive contato, eu e minha família, porque minha família também está aqui comigo, fomos muito bem recebidos. Então, assim, finalizo aqui com gratidão a todos, não só ao clube, mas também a toda a população de Carapebus por ter abraçado a gente aí nessa vinda para cá. Professor Max, prazer em tê-lo de volta aqui, mais uma vez, e eu quero te pedir para que você nos mantenha informado. Pode mandar o WhatsApp. Reportar, se já sabe que já trabalhou com o Arnaldo Garcia, já sabe. Pode mandar, estilo reportagem mesmo, como é que foi o jogo, para colocarmos aqui durante os nossos blocos comerciais aqui. Combinado assim? Combinado, Conrado. A gente agradece muito o apoio da rádio 87,9 aqui de Carapebus, que é de muito importante esse processo de comunicação, né? Porque... eu acho que se não houvesse os meios de comunicação, o mundo seria muito difícil. Muito difícil. É algo muito salutar. E, claro, também a gente aproveita a oportunidade, mais uma vez, de agradecer os parceiros. A Alimporte, através do Vainer Teixeira, ela que está sendo um braço enorme para a gente. O Grupo Império, através de seus produtos, o Isotec, a água, Metropolitana. A Prefeitura, através do prefeito Bernardo Tavares, suas secretarias, Secretaria de Esporte, Saúde, Educação, Defesa Civil, Guarda Municipal, o pessoal lá do Barbará, que é um braço também, eu falo, o Barbará é o braço direito, o Marcelo lá da Carapebus com sua equipe é o braço esquerdo. São os locais que a gente utiliza
junto com o espaço público para os nossos treinos, os prestadores de serviço que também nos dão suporte também, a menina da academia, a Dayana, a Verônica na fisioterapia, porque a gente acaba colocando muita coisa, muito processo, muita gente nos ajudando. E a gente tem que agradecer sempre, porque nada fazemos sozinho. Claro que Deus nos dá a saúde, a inteligência, a sabedoria para tocar o negócio. Mas se você não tiver as pessoas por perto, as boas amizades, as pessoas que não te dão suporte no dia a dia, a família, que também é importante também, né? As pessoas que estão do nosso lado. E a coisa, ela não vai funcionar. Você precisa sempre ter esse grupo de amigos. E, claro, desde já chamar a população, teremos o jogo sábado em Auxinha, lá em Nova Iguaçu, contra o Univassouras. Mas na quarta-feira, 3 horas da tarde, diante do Bom Sucesso, jogaremos no Marcisão. Desde já, chamamos o torcedor, o apaixonado pelo futebol carapicuense, que quarta-feira, 3 horas da tarde, no Marcisão, estaremos lá para essa luta, que vai ser um jogo difícil. E vamos na torcida. Amém. Vamos na torcida junto com a Associação Atlética Carapebus. Ó, lembrando, você que está nos acompanhando através do Facebook, youtuber da Rádio Carapebus FM, tá? Logo mais vai estar postado no canal do YouTube. Faz igual o Neinho, inscreva-se no canal da Carapebus FM. Não esqueça de curtir, pode deixar os comentários e hypar também, né, Neinho? Já hypou, Neinho? Já hypou? Já hypou, então. Pode hypar também. E ative o sininho, tá? Porque qualquer entrevista que tivermos aqui, você será também notificado, tá bom? Então, um grande abraço a todos. Até a próxima Sala de Bate-Papos.